Salve, salve família! Nesse vídeo aqui eu vou reagir a um dos vídeos que foi responsável pela minha virada de chave, seja na internet, seja no meu trabalho. E com esse vídeo aqui, sempre em momentos difíceis eu pego e reassisto ele e tem muitas lições valiosas aqui. Ele é um vídeo do Mário Schwartz, é um vídeo que não tem tanto alcance assim, e talvez não tenha tanto alcance aqui no meu canal, mas o foco não é esse. Eu recomendo você assistir muito esse vídeo caso você queira mudar de vida, porque ele vai trabalhar exatamente as crenças e os pensamentos que pode te travar e te manter pobre, como todas as pessoas que você conhece que convivem com você ao seu redor. Então, caso você queira mudar isso, assiste esse vídeo. E o melhor, você vai ter a minha reação aqui pra gente estar interpretando o que ele tá falando aí no vídeo. Então vamos lá, é um vídeo de 46 minutos. Então pode ficar um pouco longo esse vídeo, mas mesmo assim eu recomendo que você assista até o final ou separe um tempo do seu dia para assistir esse vídeo. Caso você esteja assistindo no dia 1º de janeiro, um feliz ano novo e bora pra cima. Pirado, porque geralmente esse trabalho eu faço por algo do meu coração. Eu faço o trabalho de falar sobre coisas que as pessoas não gostam de falar, como um compromisso moral por tudo que eu já recebi nessa vida, por todas as bênçãos, todas as coisas boas que Deus me atendeu e até aquelas que Ele não me atendeu. Interessante ele falar isso aqui, porque nesse vídeo ele fala sobre a diferença mental de um milionário e ele fala sobre as bênçãos que Deus deu para ele. Se você não sabe o contexto, o Mário Schwartzman, pelo que ele diz, e aparentemente uma boa parte disso é verdade, ele ficou milionário com a bolsa aos 23 anos. Ele criou um sistema que operava na bolsa de valores e isso fez ele sair do trabalho que ele tinha no banco e se tornar milionário aí com a bolsa. Então vamos continuar aí. Na verdade, foram poucas as coisas que Ele não me atendeu. E eu imagino que foi melhor assim, né? A gente sempre quer receber tudo do nosso jeito e tem coisas que é melhor que a gente não receba porque a gente não está preparado e tem toda uma preparação para que a nossa oração seja atendida. Então eu faço esse trabalho como uma maneira de agradecimento por tudo que eu recebi nessa vida e mais. Manda um salve para Curitiba, o Danilo De falou. certa Um salve forma, o que para eu tô fazendo Curitiba. é isso também. Um salve para o Flávio também. E vamos lá, galera. O assunto de hoje, a gente podia até perguntar como fazer algo meio aleatório, mas o assunto que eu queria falar hoje é sobre um paradigma que muitas pessoas não percebem e eu, quando observei isso, minha vida mudou bastante. Salve para Fortaleza, Rodrigo. Que é o seguinte, quando eu era mais jovem, eu acreditava que todas as pessoas na minha volta pensavam. Eu sempre acreditei que todas as pessoas eram racionais. Eu acreditava que as pessoas viam o que de certa forma estava claro para mim. E, cara, uma vez eu me perguntei o seguinte: se essas pessoas realmente pensassem, né? Elas estariam fazendo o que elas estão fazendo hoje? Ou melhor, será que essas pessoas estão realmente pensando? Porque, veja bem, a maior parte das pessoas elas estão reagindo aos ambientes e elas estão fazendo coisas que elas não querem fazer. E hoje em dia a gente vive num mundo que, beleza, nós somos escravos do dinheiro. A gente vive, grande parte da sociedade aí, se não a maioria ou todos, com medo do futuro. As pessoas vivem nas amarras invisíveis que são hipóteses diante de uma sociedade que está tão preocupada no dia a dia que não observa, não tem tempo para observar essas coisas mais subjetivas, né? Que na minha opinião são até mais importantes. As pessoas estão, na minha opinião, né, perdendo o hábito de pensar. Então assim, pessoal, hoje eu acredito que as pessoas não pensam, sabe? Eu acredito que as pessoas, elas hoje vivem muito presas em tudo aquilo que é ruim no mundo, em tudo aquilo que elas não querem ou têm medo. As pessoas vivem de uma maneira falsa. E elas tentam enganar até Deus. Algumas tentam ser santas, algumas tentam parecer o que não é.
elas tentam fingir ser, né? Claro que a internet hoje possibilita esse tipo de vida e possibilita até que essas vidas tenham retornos. Enfim, eu demorei aqui para pausar porque ele demorou concluir a linha de pensamento dele. Mas essa é uma coisa que eu sempre tive muito em mente. Cara, a maioria das pessoas não querem fazer o que elas estão fazendo hoje. Se você vê aí estatisticamente, a maioria das pessoas acordam e vão para um trabalho que elas não querem trabalhar, elas têm uma vida que elas não querem e elas olham para o lado e aceitam, simplesmente, vivem no automático. E uma das coisas que ele fala aqui é que muitas pessoas vivem e fingem e estão enganando até Deus aí, pelo que ele quis dizer, que elas matam um lado de si aí que é de realmente ir atrás e pensar o que ela quer para até buscar isso. Isso é uma coisa que eu sempre fui acostumado a ver ao redor. Que a maioria das pessoas gostariam de ser ricos, a maioria das pessoas gostariam de ser famosos e etc. Porém, elas não têm coragem o suficiente para ir atrás ou até mesmo acreditar que elas podem conseguir alguma coisa assim. Então vamos continuar aí. E a questão que ele foca aqui é que as pessoas não estão pensando, elas simplesmente estão vivendo e reagindo aos ambientes. Ah, mas assim, isso só vai ter retorno sobre outras pessoas que não estão pensando. É difícil, eu acho que eu não estou conseguindo me expressar direito. Bom, o que ele tentou explicar aqui é que tem pessoas que fingem ser o que não são, e isso dá retorno sobre pessoas que não entendem, que não percebem. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de influenciadores, por exemplo. Olha os influenciadores que estão aí fingindo ter uma vida perfeita, uma vida que ninguém tem. E essa vida perfeita dá retorno sobre essas pessoas que não estão pensando. As pessoas que pensam não vão estar acompanhando a família perfeita do Instagram, não vai acompanhar aquele influenciador que tem a saúde perfeita, a rotina perfeita. Ela sabe que isso não existe, então por isso, se ela pensa e entende, ela não vai viver em função disso. Tá, pessoal? Mas assim, vamos parar para pensar na educação hoje em dia. Como é que as pessoas são educadas hoje em dia? Elas vão para a escola e, assim, eu não imagino que a escola ensine, tá? Ou pelo menos a grande maioria dos professores ensinem um pensamento crítico. Na verdade, eu acho que a escola faz o contrário. Ela faz você ser obrigada a decorar coisas que estão sendo repetidas pelos professores. Então, se o professor pensa de certa forma, ele pode condicionar você através da prova que vai ser realizada e através, óbvio, do seu medo de ser reprovado, do seu pai encher seu saco. Então você vai ter que decorar, entender, entrar dentro do ponto de vista, talvez de pessoas que não são ou não estão tão bem preparadas para esse tipo de função, né? Então, assim, o sistema educacional ele nunca ensina uma criança, na minha opinião, a ser crítica. Ela nunca ensina a criança, por exemplo, a pensar até sobre dinheiro. O que você aprendeu sobre dinheiro na sua escola? Não aprendeu nada. Talvez, se você fizer uma faculdade, talvez, se você fizer... cara, vocês vão ficar, assim... Vocês vão até achar estranho, mas na faculdade também não se ensina nada. É por isso que tem tanta demanda de cursos extra faculdade. Porque, na verdade, na minha opinião, a maior parte das faculdades é negócio, entendeu? Eles vão te segurar lá por 4 anos. Imagina o seguinte, você passou, sei lá, 11 anos da sua vida na escola, e aí depois você vai para uma faculdade e o primeiro ano você tem aula de redação. Tipo, você já passou o ensino médio inteiro fazendo redação, mas não, né? Na faculdade você tem que fazer redação também. Você passou num vestibular que tinha português. E, tipo assim, é um negócio que te segura por X tempo e que custa X mil reais e que no final te dá uma certificação. Não estou descreditando as faculdades, não, as faculdades hoje é o que abrem portas, né? As empresas, por terem ainda essa cultura de inconsciente, baseando o valor da pessoa por esse status, né? Por esse caminho. Então, É interessante isso que ele falou, até porque se a gente vê, olha aqui, eu vou puxar para vocês como eram as escolas. Deixa eu puxar aqui.
Isso é como eram as escolas 100 anos atrás. E hoje as escolas continuam da mesma maneira. Será que tudo isso não deveria de alguma forma ser diferente? Até porque, olha só, formatinho das cadeiras, todos disciplinados, um professor passando o conteúdo. E assim, a questão que ele está chegando é que a escola não torna a gente crítico o suficiente para entender sobre as coisas que a gente quer. E uma delas é de fato dinheiro. E uma das coisas que a escola esquece de passar para a gente é quem a gente quer ser. Por que a gente deve estudar o que a gente estuda? E isso é um dos focos que ele está falando ali no vídeo. E eu vou continuar aí para vocês. É um vídeo bem longo, mas faz muito sentido. É um vídeo que eu assisti várias vezes, então vale a pena. Lembrando que o Mário chegou a morrer falando sobre esse tipo de coisa. Então ele morreu aí há 2 anos atrás. E ele teve um fim aí após alguns meses depois de aparecer no podcast. Ele tem opiniões muito polêmicas, então a gente não sabe o que pode ter acontecido, mas vamos continuar aí para não perder o foco. Uma faculdade tem seu valor, principalmente se você quer uma porta num emprego. Mas isso remete também à primeira pergunta. As pessoas que pensam, elas estão tentando emprego ou elas estão criando as oportunidades dela na vida dela? Tá aí uma questão que ele levantou. Se a pessoa pensa, ela realmente vai querer aquele emprego, ela fala assim: nossa, meu sonho é trabalhar, sei lá, na IBM. Pensei em uma empresa de tecnologia, meu sonho é trabalhar. Vamos pensar na cidade que eu nasci, meu sonho é trabalhar no Minerva. Enfim, a maioria das pessoas que pensam, ela não vai ir por esse caminho. Pelo menos se a pessoa tiver a oportunidade de acreditar na possibilidade, ela vai pensar: não, mas eu quero ser um artista, mas eu quero ser um atleta, eu quero ser um jogador de futebol. Só que a gente está condicionado, de certa forma, a acreditar que a gente precisa desse conjunto, seja ciência, física, química. A gente precisa desses conhecimentos para buscar uma profissão aí desejada. Sendo que a pessoa que realmente pensa, ela não pode pensar e falar assim: caramba, mas eu posso criar meu próprio emprego, eu posso criar minha própria oportunidade. Então vamos lá. Eu sei que é meio assustador, principalmente para quem já tem um trabalho fixo, para quem já tem um emprego que remunera de maneira fixa. Enfim, e lembrando que eu falo aqui no meu canal, por exemplo, de você ficar milionário investindo em moedas com cara de cachorro aí na internet. E realmente muitas pessoas conseguem esse feito. E qual é a questão? Se você tem uma vida comum, você passa lá de segunda a sexta ou de segunda a sábado aí trabalhando das 8 às 18, você vai realmente parar e pensar e acreditar que você pode ganhar um dinheiro que você nunca ganharia na sua vida, que levaria décadas para você ganhar, simplesmente comprando e vendendo uma moedinha de cachorro? A maioria das pessoas vai viver aquele meio comum que é um sistema ali que faz você seguir as mesmas regras e ter os mesmos resultados que todo mundo. É por isso que o questionamento que ele faz aqui é a diferença mental de um milionário para uma pessoa comum. Então você vê aqui que o primeiro fato é que um milionário ele já vai pensar de uma certa forma, de uma forma que na verdade vai fora da caixa, fora do padrão convencional aí. Um serviço público, coisa do tipo. Mas assim, eu conheço muitos funcionários públicos que são empreendedores, que têm lojas, que estão criando startups, que eles usam, na verdade, o dinheiro que eles ganham do fixo para financiar algo novo, financiar algo que, de certa forma, é um empreendimento. Né? Só que a grande maioria das pessoas, elas não estão... eu não consigo imaginar que elas estão pensando, sabe? Porque se elas estivessem pensando, elas não estariam fazendo o que elas fazem. E é o seguinte, pessoal, é até meio chato falar isso. Ainda tem gente que prega aquele inconsciente do trabalho duro. Né? Quem trabalha duro ficará rico. Como se todo trabalho duro fosse igual. Que, assim, isso é vendido até nas faculdades, nos cursos. Na verdade, isso é um inconsciente coletivo. Eu não acho que toda faculdade prega isso.
Eu acredito que o trabalho duro, mental, é bem remunerado. Eu sempre dou o exemplo do engenheiro, né? A pessoa que desenha não é a pessoa que vai... Não são muitas pessoas que vão levantar o prédio, né? Então, assim, cara, é tanta coisa que está sendo ensinada de maneira errada que a gente... Isso aqui já é autoexplicativo, né? Que ele acabou de falar. É de fato que você, trabalhando duro, você nunca vai ser milionário. Isso é um fato concretizado. Se você pensar estatisticamente, as suas possibilidades são nulas. Você tem algumas oportunidades de ficar rico caso você trabalhe duro, braçalmente, da forma que ele está falando. A primeira é, caso você se case com alguém rico. A segunda é, caso você ganhe numa loteria, Mega Sena. E a primeira é, caso você saia do país e tente aí acumular dinheiro durante anos aí, ganhando em dólar, fazendo um trabalho braçal, ganhando 15, 20 mil reais convertido aí. Mas caso você trabalhe com a mente, você pode criar sistemas, que é o que ele está tentando mostrar, que você vai trabalhar duro de certa forma, mas o seu trabalho é pensar, fazer estratégias. É só você pensar, eu estava assistindo ontem o documentário do Avicii, como que ele fazia músicas que geravam milhões e milhões de dólares. A questão é, ele sentava e produzia, talvez em 2, 3, 5, 6 horas, uma música. Só que foi um trabalho de pensamento, planejamento, que levou horas, anos, diversas músicas em falha. Só que esse é o trabalho de quem trabalha com a mente. Mesmo que você esteja produzindo materiais, produzindo coisas que não estão gerando retorno financeiro agora, você está fazendo um trabalho mental que futuro você pode aí construir milhões e milhões. Então vamos fica continuar. muito perdido, sabe? Eu imagino que hoje essa juventude, essa geração aí, tá muito fodida, porque com a globalização, com a internet, o inconsciente coletivo, que não necessariamente... Bom, o que certos grupos de pessoas querem mostrar para a sociedade está atingindo o seu público, né? Está atingindo hoje o máximo de pessoas possíveis. Todos estão acabando se tornando o mesmo produto no final. E a desinformação e a quantidade de crença errada que eu imagino que está sendo distribuída como forma de vida deve estar fudendo a cabeça de muita gente. Não distante disso, eu acredito que cada vez mais o número de gente procurando psiquiatra, procurando ajuda psicológica, né, tendo doenças diversas da psique, né, no caso, não para de crescer. E, obviamente, depois que uma informação entra dentro de você, principalmente quando a gente fala de crianças ou fala de adolescentes, é muito difícil você encontrar, né, algo que já está dentro de você e a maior parte das pessoas enxerga como algo normal. Do tipo, é normal você só reagir. É normal você não pensar. É normal você trabalhar X horas por dia. É normal você tirar férias de um mês. É normal... Então, isso aí é realmente uma dificuldade que a gente tem aí, que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo está acreditando aí que você tem que tirar férias uma vez por mês. O inconsciente coletivo está aí acreditando que o limite que você tem é de ganhar 3 mil, 4, 5 mil reais por mês com um trabalho, isso depois de fazer muito tempo de estudos e faculdades, cursos. E esse é o inconsciente coletivo que leva a gente aí a não questionar e reagir a tudo. Ah, mas você precisa fazer isso. E você vai seguindo o caminho, reagindo e não criando e pensando de fato. Então vamos lá, continuar. Principalmente quando a gente fala de Brasil. É engraçado que ele é bem enigmático, né? Ele coloca uma lua ali atrás de fundo, ele deve estar com fundo verde e coloca aí um material desse. Brasil, né? A cultura brasileira, que, diga-se de passagem, é uma bosta. E tem gente que se orgulha disso. Eu não consigo imaginar como, mas tem gente que se orgulha. Eu sei que é meio chato eu ficar me expondo falando essas coisas, mas eu acho que é importante, até se um dia meu filho ver isso aqui. Galera, é o seguinte. Existe um milagre no mundo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Tá? A ciência tem várias teorias, né? Teorias que não são praticáveis
e eu posso dar inúmeros exemplos, não só na ciência, como no trabalho. Tá? Mesmo na bolsa de valores, muita gente tem várias teorias, que na prática, tudo bosta. Então é o seguinte, pessoal, eu não queria falar sobre isso, mas se a gente usar a Bíblia, tá, por um segundo, tem uma parábola, tá, que se chama Parábola do Filho Pródigo. Vocês querem ler comigo? Querem que eu abra aqui e leia ou vocês já sabem? Quem me acompanha já conhece a Parábola do Filho Pródigo. Mas eu vou ler então. Olha como hoje eu tô legal, hein? Parábola Filho Pródigo. Engraçado que ele vai dando volta, porque é difícil falar o assunto que ele vai começar agora a falar. A parábola do filho pródigo aí, provavelmente muitos de vocês conhecem, mas vamos ver aí Eu queria ele ver se eu falando encontro sobre o ela. meu PDF que eu lancei na internet, que estava com a minha tradução. Mas com a minha tradução não, porque não foi eu que fiz, mas com a tradução que eu acho mais fidedigna. Mas como não tô aqui, eu vou usar a internet. Bom, e disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Puta que tradução. Basicamente é o seguinte: um filho pediu ao pai, em vida, tá, o que ele tinha direito de herança. Poucos dias depois, o filho mais novo pegou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou as suas riquezas. Aqui está escrito sua fazenda. Vivendo de maneira dissolutamente. Vivendo na putaria. O filho foi viver la vida. Entendeu? A vida como é a vida mundana. Certo? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E foi então que chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos... Nossa, que bosta essa tradução. Mas é o seguinte, então ele foi para a fazenda de um cara e o cara mandou ele cuidar de porcos, certo? Ó, o cara tinha um pai muito rico, ele pegou a herança do pai, a parte dele, e foi pro mundo, viver a putaria, viver aquela vida aí muito mundana, certo? Só que ele gastou tudo. Gastando tudo, ele não foi e voltou pro pai. Ele foi e pediu emprego para um cara. E um cara falou o seguinte, ó, vai lá, cuida daqueles porcos. Então, ele ficou com muita fome e ninguém lhe dava nada, tá? Nossa, que tradução de bosta. Nossa, por que eu fui falar que eu ia ler a Bíblia e cliquei no primeiro link? Eu já devia ter um link aqui, ou pelo menos ter a minha tradução aqui. Bom, basicamente é o seguinte, o cara foi, viveu a putaria que ele queria viver e no final ele acabou se fudendo e foi ter que viver cuidando de porcos e comia. Chegou a certa forma que ele estava tão fudido que ele começou a comer, tá? As coisas que os porcos comiam, certo? Deixa eu pegar uma outra tradução aqui. Eu gosto de ler, mas putz, já caguei a live. Pegando aqui, ó, qualquer tradução. Ele tá apanhando ali. Dá vontade de pular aqui. Não, tá ruim. Tô pulando. Ele chegou, falou, vou voltar pra casa do meu pai e vou pedir desculpa. E basicamente o pai perdoou ele, fez até uma festa porque o filho voltou, né? Só que ele tinha um irmão mais velho. E o irmão mais velho, que sempre ficou com o pai, sempre cuidou das coisas do pai, ficou com inveja desse filho que tinha saído que pegou, gastou a herança deles com puta, com o mundo, foi viver a vida mundana. O filho mais velho ficou com inveja e falou, porra, pai, eu tô aqui sempre com você. Você nunca fez uma festa pra mim, nunca deixou eu chamar meus amigos pra fazer um churrasquinho. Tô falando da maneira aqui mais atual. E o pai falou o seguinte, vamos ver se tem aqui a tradução correta. Ele estava morto. Aqui comigo, tudo que é meu é seu. Só que esse seu irmão estava morto, tá? E voltou a viver. Esse seu irmão voltou. Ele se alegrou, tá? Pelo irmão mais novo, pelo filho mais novo, ter percebido o valor de viver ali com a família. O que eu quero falar com isso, pessoal? Depois que eu caguei toda a leitura, acho que eu deveria deletar essa live e fingir que eu não existo. Só que é o seguinte, o que Deus mostrou pra mim, pelo menos, é que Deus perdoa os filhos sinceros. Tá? Tá, então vamos lá. O que ele falou aqui? Ele pegou a parábola do filho pródigo, que nada mais é que o filho que teve exatamente o que ele tá falando aqui, que é o coração sincero. Cara, eu quero viver a putaria, eu quero ir pro mundo e quero pegar minha herança. Foi o que ele fez, pediu a parte dele da fazenda e foi embora. E com o sofrimento das consequências de gastar tudo que ele tinha, ele quis voltar e buscou o pai arrependido. Então, qual que é a questão que ele está falando aqui?
que Deus perdoa os filhos sinceros. Então, vamos tentar entender o que ele acabou de dizer. Então, tem muita gente que tá lá todo dia acordando. Nossa, mas eu queria tanto ser rico e famoso e ter um carrão e viajar à Europa, Maldivas. Só que ela não se permite fazer o que precisa ser feito para atingir essas coisas. E você vai entender aí continuando esse vídeo aqui. Deus perdoa aqueles que fazem aquilo que desejam de coração, mesmo que se essas pessoas estiverem erradas. Se Deus ama a gente, Deus perdoa a gente, independente daquelas escolhas mais bizarras que a gente faz na nossa vida. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia as pessoas não estão escolhendo, né? As pessoas entram na internet com a mente aberta, elas olham as pessoas lá e falam, ele vive assim, ele vive assado, eu quero viver assim, assim. As pessoas estão simplesmente, além de perdidas, confusas, elas estão abertas a todo tipo de coisa que aparece na internet. Enfim, tá aí um ponto que ele falou. O que vem em questão aqui? Você tá olhando lá aquele influenciador, ele tem uma vida maravilhosa. Você tem coragem de fazer o que ele faz? Você tem coragem de manipular milhares, milhões de pessoas, mostrando uma vida perfeita que talvez não seja verdade? Você mascarando uma parte da sua vida e vivendo a sua vida para mostrar na internet? Vamos lá. Será que vai ter o mesmo gosto se você tiver os seus momentos com a sua família e você ter que gravar e postar tudo? Será que vai ter o mesmo gosto você ir pra balada, gravar tudo e não viver de fato aquela experiência, mas tudo para postar, ganhar mais dinheiro e fazer o retorno de tudo isso? Aí vamos continuar um pouco aí sobre o que ele está falando. Né? E o que a gente vê dentro da frustração das pessoas, no geral, é que as pessoas querem viver algo que elas não conseguem viver. A dualidade entre o que eu quero viver e o que eu vivo é tão grande, que isso gera uma depressão. Essa pessoa fica acompanhando pessoas que vivem o que ela gostaria de viver, só que ela nunca tem coragem de tomar as decisões que essas pessoas tomaram. Ela não tem culhão, né, de se transformar, ela não tem culhão de pagar o preço por aquilo que ela quer viver. E o que acontece? Essa pessoa começa a se alegrar pelas outras pessoas que conseguem viver o que ela gostaria de viver. Entendeu o que eu quis dizer também, ele falando? Então a questão é o que? Você vê um cara, vamos pegar de exemplo, o Buzeira. Nossa, vai chegar seu momento menor, você vai conquistar, você vai ter o carro do sonho, pá. Você vai ter coragem de fazer rifa igual ele? E vamos supor aí as coisas que podem ter por trás. Você vai ter coragem de aceitar lavar dinheiro do crime dentro das suas rifas para você andar de carrão do ano? Você vai ter coragem de pegar dinheiro do tráfico e lavar para você tá tendo essa vida? Enfim, eu fui de uma maneira extrema. Ou então vamos falar aí das pessoas que ganham dinheiro com prostituição, com conteúdo adulto. Você vai ter coragem de se divulgar, de se queimar perante as suas amizades, seus amigos, sua família, para ter dinheiro? Ou você vai ficar assistindo lá aquela, vamos supor, as mulheres, elas estão sempre olhando a mulher lá que arrumou o cara rico, ou a mulher que tem lá os clientes de programa muito rico, que vive viajando o mundo, que tá sempre postando foto bonita, maquiada, com peito, com silicone, com bunda. E aí você vai ter coragem de fazer o que ela faz? Ou você vai viver na vontade de, caramba, mas eu queria viajar o mundo, mas eu queria ter roupa de marca, mas eu queria ter uma vida de luxo? Tá aí o que ele falou aí nesse trecho. Vamos continuar. E ela assim vive como um eterno telespectador, um espectador. Ou seja, você vai estar sempre assistindo essas pessoas? Você vai viver desejando ou você vai realmente viver o que você quer? Pessoal, é isso que a sociedade mais gosta, tá? Espectadores que consumam. É isso que dá poder para as redes de televisão, é isso que dá poder para os cultos religiosos de hoje. Não é à toa que a religião está cada vez mais na televisão. É isso que dá poder para outras pessoas dominarem a sua vida. Pessoal, no fundo, o que eu queria falar com a parábola do filho pródigo é: se a gente for sincero com Deus,
ou com o nosso pai, no caso da parábola, se a gente for sincero, no final, a gente vai se fuder. Pode ser que a gente se foda. Não, a gente vai se fuder. Porque se a gente for sincero com Deus, a gente vai fazer coisas que são erradas. E que no final, a gente vai se ferrar. Só que a gente... Entendeu o que ele quis dizer com a história que eu acabei de falar anteriormente? Da maneira que a gente nasceu, da maneira que a gente está sendo criado, da maneira que as pessoas estão ensinando a gente, talvez o único modo da gente enxergar Deus seja fazendo as coisas que talvez não sejam tão certas assim. Mas que no... E aí vem a questão aí. Ele falou que talvez a melhor forma de conhecer a Deus é tendo um coração sincero. E aí fica uma coisa que mudou a minha vida. O fato é que quando eu tinha 14, 15 anos, eu decidi me tornar ateu, que eu não acreditava mais em Deus. Agnóstico, né? Vamos colocar que tem aquele questionamento se Deus existe ou não. E aí eu fiquei assim por muito tempo, durante 2, 3 anos. E realmente eu via aí na internet vídeos no YouTube de pessoas em baladas, de pessoas em festas de música eletrônica. Eu vivia vendo aquele, por exemplo, Tomorrowland, Ultra Music, esses eventos assim. E meu sonho era poder ir pra balada e ter, enfim, uma vida de curtição. E aí, de fato, eu consegui, cheguei nisso aos meus 18 anos, 19 aí, eu fui e enfiei de cara aí nessa vida de balada. E foi nesse momento, com a frustração, com o vazio e com toda essa loucura aí que eu vivi nesse momento, foi o momento que eu senti no fundo do poço. Aí nesse momento eu dei abertura e realmente entendi e vi que Deus existia. Então é exatamente o que ele está falando. É uma loucura que às vezes você precisa ter esse coração sincero, ou eu poderia viver ali desde os 14, 15, 16, 17, 18 anos. Não, mas é errado. Não, mas eu não devo ir pra balada. Não, mas eu não devo beber. Não, mas eu não vou usar droga. Não, mas eu não vou sair ficando com qualquer pessoa. Então, tipo assim, esse é o pensamento que se eu fosse pelo senso comum ali da minha família, da minha realidade, eu não iria fazer esse tipo de coisa. Eu ia ser uma pessoa certinha e regrada. Então vamos continuar. Eu não consegui dar play, vou dar agora. Não funcionou no espaço. Você só Vocês vai ver o estavam que me realmente vale e assistindo. o que não vale nada se você viver. É muito difícil você, ainda mais vivendo no planeta Terra, você vê o valor das coisas baseado na opinião dos outros. Porque, assim, a maior parte das pessoas, se não todas, são mentirosas. Para pra pensar o seguinte: existe alguém nesse mundo que não erra? Existe alguém nesse mundo que, podendo tirar proveito de uma situação, não vai tirar? Existe alguém nesse mundo... Porra, eu vou fazer uma pergunta mais fácil, hein? Você conhece algum amigo teu que não bate punheta? Caralho, que pesado, né? Bom, acima dos 18 anos. Conhece alguma, sei lá, pessoa que não erra? E aí vem a questão, a gente vê muito religioso, vê muita gente que prega aí uma conduta, uma honestidade, uma ética, e aí você se pergunta, mas realmente essa pessoa, será que ela não se masturba? Será que ela não consome pornografia? Será que ela não, enfim, todas as coisas que ela pode estar fazendo ali por trás? Enfim, vamos Vocês conhecem? continuar. Eu acredito até, eu tava vendo uma série que chama Suits, e essa é a maior dualidade da vida. Tem um professor de ética na série Suits, ele é um professor de direito de ética. E ele sempre foi muito rigoroso, sempre foi rigoroso tanto com as provas, com as notas e com a conduta dele. Ele sempre pregava muito a ética e tal. E o Harvey, que é o advogado da série, ele até teve um problema com isso, porque ele era um cara que não ligava muito pra ética e pra honestidade, ele se importava só com ganhar os casos na justiça. E esse é um dos pontos que mostra na série muito bem, é que esse professor, que realmente tinha conflito com ele, ele era um exemplo de conduta pro Harvey. E quando ele fez uma cagada, na verdade ele já fazia há muito tempo de jogos e muitas outras coisas financeiras que ele fazia, ele passava algumas coisas para alunos aí de forma ilegal. E aí,
quando Harvey descobriu isso, foi uma grande frustração de ver que o professor que era ali certinho, que era aquela pessoa que não fazia nada de errado, era uma pessoa ali corrupta e que estava fazendo uma coisa que não condizia com a aula de ética que ele pregava. Então vamos continuar aí. É assim, pessoal. Ah, não existe. Tá entendendo? E o grande problema é o seguinte, a gente É tá o sempre ponto, no não existe dilema. ninguém certo. Quente ou frio? Quente ou frio? Eu posso ser frio e ser quente ao mesmo tempo? Eu posso ser de um lado e ser do outro ao mesmo tempo, pessoal? E infelizmente, tudo que eu tenho estudado, vivido, Então, aí fica a questão, não dá para ser morno. Você vai querer ter uma empresa, você vai realmente fazer o que precisa ser feito para ter lucro ou você quer ser bonzinho, ajudar pessoas e salvar baleias? Isso realmente é uma coisa que eu tive que entender de como é a vida, então vamos prestar atenção aí. conversado, tudo que eu tenho visto, pessoal, é que não dá. Quando a gente fala até de meme coin aí, o que acontece? Para você ganhar dinheiro com meme coin, na maioria das vezes alguém tem que perder, sabe por quê? Alguém comprou aqui embaixo e vendeu aqui em cima. Eu mostro isso para vocês. Essa pessoa que comprou aqui embaixo e vendeu aqui em cima, alguém comprou aqui e desvalorizou isso. E quando isso desvalorizou, essa pessoa aqui de cima perdeu dinheiro. Essa é a questão. Tem alguém comprando e vendendo a todo momento. E alguém está comprando e vendendo no prejuízo e outra está comprando e vendendo no lucro. Para 1 milhão que estão comprando e vendendo no prejuízo, as poucas estão comprando e vendendo com lucro. Você está vivendo de fazer outras pessoas perder dinheiro, de certa forma. Que diferença faz de um cassino, de, enfim, diversas outras coisas? E o mercado financeiro é a mesma coisa. Então vamos continuar. Tá? Ainda estou à procura de uma pessoa que fala assim, Mário, você pode ser frio e ainda ser santo ao mesmo tempo. Você não dá para escolher, nossa, eu vou ser igual Jesus foi nessa terra exatamente, e você querer o caminho dos bens, da realização, da fama, do sucesso, da riqueza. É muito, muito difícil aí, não dá para conciliar essas duas coisas. Tempo. Caras, eu tenho tentado, tô procurando, tô cavando, tô chamando a atenção de tudo que é jeito, entre pobre, rico, meio termo. E eu não tenho conseguido encontrar aí um jeito de você ser meio termo e ser feliz. Não tenho. Como eu também não tenho conseguido acreditar que as pessoas realmente estão acordadas e pensando. Eu acredito que está todo mundo reagindo, vivendo a um sistema. E o objetivo das pessoas é simplesmente sobreviver, comer, dormir e tipo. Sei lá. É aí que você vê muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com sentimentos e problemas psiquiátricos. A vida fica nesse loop. Viver, trabalhar, pagar conta, dormir, comer. E as pessoas buscam prazeres, festas, para esquecer de pensar nessas coisas que a gente está falando aqui. Ah, mas chega sexta-feira, eu não quero saber de nada, eu não vou pensar nas minhas dívidas, nos problemas, no meu futuro, na minha vida financeira. Eu vou simplesmente fugir. Eu quero prazeres, eu quero transar, eu quero comer o que tem de melhor e quero beber para poder aí, de certa forma, fugir da vida e da realidade que a gente tem de vida. Lá, eu acho que as pessoas querem dormir, na verdade. Eu acho que a maior parte das pessoas, se pudessem, estavam dormindo o dia inteiro. Né? Elas não querem viver. Não estou falando entre as pessoas que eu atendo na consultoria, mas assim, a grande parte das pessoas querem se suicidar, cara. Elas olham para si mesmas e se sentem tão mal que elas falam assim: Meu, eu quero me matar. Eu falo assim, mano, você é louco. Por que E essa é a loucura. Eu tava vendo aí o documentário do Avicii aí, do DJ, e ele tirou a própria vida. E vários outros famosos, pessoas de sucesso, fizeram isso. O Chester Bennington lá do Linkin Park também. Os dois foram referências para mim na vida de música, eu gostava. E ambos tiraram a própria vida. E aí fica a questão: quão difícil é a gente encontrar, seja o nosso caminho, seja a nossa paz interior, seja fazer o que realmente preenche a nossa existência. E aqui o foco até é um pouco sobre ser milionário. E às vezes você precisa buscar e ter o coração sincero para encontrar isso,
para descobrir o que realmente faz sentido para você? Que você quer se matar? Não, eu quero me matar. Cara, a vida é uma merda. A vida é tipo, a pessoa começa a cuspir tudo que ela acredita e tudo que ela queria. E a resposta, né, em grande parte, é o seguinte: elas não se permitem. Elas carregam um peso tão grande do errado e do certo, elas não se permitem. Pessoal, eu sei o que a Anitta faz não é certo, mas ela se permite. Ela é feliz? Olha lá, ele usa o exemplo da Anitta. Ela se permite ir lá, mostrar a bunda, rebolar, ser cantora, enfim, cantar putaria. Agora fazendo até alguns shows aí que parecem até um ritual macabro aí. Só que ela se permite. Assim como no mundo espiritual, algumas pessoas se permitem buscar a energia maligna, a energia que de certa forma é o oposto de Deus, para conquistar riquezas, conquistar fama, sucesso. Então, realmente, ela se permite. E aí, a gente vai viver na dúvida das coisas? Eu não estou falando para você buscar dessa forma espiritualmente, mas você vai se permitir. E dessa forma que eu falo, se permitir até, talvez você não precisa buscar essa oposição, mas você vai servir ele de certa forma, talvez. É meio maluco que eu estou falando, mas quando você vai buscar simplesmente dinheiro por dinheiro, talvez você não vai ser a pessoa que realmente agrada a Deus nas atitudes, mas você está tendo um coração sincero. Isso não significa que você, talvez, pela forma que ele falou aqui, não acredita em Deus, mas é uma busca sua. Bom, atualmente ela tá feliz, pelo menos parece. No grande show da mídia, Parece. parece que ela é feliz. E as meninas, você pode ver, meninas ricas às vezes. Aquela. E aí fica a questão, olha aí, Felipe Neto, John Vlogs, todos eles levaram milhares de famílias, milhões, se deixar, de famílias até a ruína aí por conta de jogos de azar, cassino, etc. E aí, qual que é o questionamento disso? Eles estão bem, estão felizes? Como que é? Entendeu? É o que ele está fazendo aqui. Pelo menos parece. Então, Que casou com o Whindersson Nunes, a diferença é, eles se permitiram. que quer ser parecida com a Anitta. Então, assim, pessoal, a grande diferença entre as pessoas não é muito a qualidade ou a santidade. Na verdade, tudo que eu concluo é que quanto mais você se permite, né, quanto mais mundano você acaba se tornando, você acaba sendo aceito. E isso, de certa forma, te gera uma felicidade. Afinal, E essa é uma dificuldade que eu sempre vi, por exemplo, na minha mãe. Ela sempre teve uma regra, uma conduta muito forte. É o que eu falo aqui com 15, 16, 17 anos. Eu via minha mãe sem beber, sem fumar. Minha mãe, ela ficou sem ter parceiro, sem ter namorado durante muitos e muitos e muitos anos. Escuta o que eu tô te falando. Ela pega um determinado momento e entra num modo de conduta, de ética, e, e ela não consegue agradar as pessoas do mundo. Ela não consegue ver pessoas que um momento foram falsas com ela. Ela não consegue aceitar isso e não consegue conviver com essas pessoas que um dia erraram com ela ou cometeram alguma coisa aí negativa com ela. Enquanto que a gente aí aceita muitas vezes tanto as pessoas ao nosso redor quanto pessoas do nosso trabalho que nos maltratam, falam coisas negativas e simplesmente a gente até tem amizades falsas ao nosso redor, vai para baladas e festas, coloca uma máscara social para estar convivendo aí em sociedade. E minha mãe vive isolada até porque muitas vezes ela não quer lidar com isso. Mas esse não é o ponto, não é minha mãe, mas eu tô mostrando aí sobre esse fato que ele tá falando. quem quer ser uma pessoa reclusa? Quem quer ser uma pessoa sem amigos? Quem quer ser uma pessoa dura, que simplesmente sabe a verdade, mas também não perdoa os outros? Porque assim, você vê também na mídia algumas pessoas cagando regra, né? Ah, é assim que você tem que viver. Ah, o certo é isso. Ah, não sei o quê. Parece que essas pessoas são santos. Inclusive, a grande parte delas falam palavrão pra caralho. Então, aí tá o ponto também. É uma coisa que minha mãe faz. Tipo, minha mãe. Eu tô longe de julgar ela, mas o ponto é. Ela prega uma conduta, mas ela não é santa. Ela nunca foi santa. Ela tem os erros dela. E isso é normal. Ela é um ser humano. Só que ela entrou nesse modo de
achar que todo mundo deve seguir uma conduta exatamente à risca. Então vamos continuar aqui. E a grande parte delas também, se eu não me engano, fazem merda pra caralho. É porque na internet você pode postar só os 30 segundos da sua vida que você é Madre Teresa de Calcutá. Ah lá, esse é o ponto. Na internet E você eu posta só um pequeno trecho da sua vida. ocultar aquelas outras 23 horas, 59 minutos e 30 segundos que você é um diabo na Terra, né? E as pessoas vão te aplaudir como Madre Teresa de Calcutá. Tá lá, a maioria dos vídeos. Nossa, olha aqui como eu sou bonzinho, ajudo o pobre, amo o pobre, olha só, tal, olha o famoso. Você chega em um famoso com o celular gravando, nossa, vem cá, nossa, dá um abraço, vamos tirar uma foto. Agora sem celular, sem câmera, será que vai ser a mesma simpatia? Será que vai ser o mesmo tratamento? Nem todo mundo é de verdade ali uma pessoa que quer o seu bem ou que quer te tratar bem. Calcutá. Que se você ler a história dela inteira, você ficaria assustado. Mas vamos deixar isso para outro momento. Então, assim, pessoal, não existe santo. E ao mesmo tempo, a gente tem essa tendência a querer coisas do mundo. Vocês conseguem compreender? Eu posso falar de maneira subjetiva o problema? Galera, é o seguinte. Ou seja, você quer dinheiro, você quer o parceiro bonito, você quer o carro legal, você quer a casa legal, quer as viagens. Tudo isso é desejos da carne, desejos materiais. Mas o ponto que fica aqui do que ele está falando é Eu não a diferença entre esses dois caminhos. Você se permitir o que você sei quer. por que a gente está vivo. Eu não sei se todo mundo tem uma missão. Aqui é uma Não sei se filosofia isso tudo mais. tem um sentido. Tá? Eu sei que existem coisas que eu não enxergo. E eu sei que eu sou uma marionete em algo muito maior. Eu sei do meu poder com relação à minha própria vida. Eu sei E aí tá um ponto, ele fala sobre esse questionamento de qual é o sentido, não sei o quê. Eu já tive esse pensamento e eu já caí em depressão várias e várias vezes por conta desse tipo de questionamento. E essa é a dificuldade da vida. A gente nunca de fato vai encontrar um sentido que vá preencher de fato a nossa existência para sempre. No momento vai ser buscar Deus, no outro momento vai ser querer uma família, no outro momento vai ser fazer algo no trabalho que ajuda as pessoas. No fato, a vida é uma busca, uma eterna busca de sentido. E enquanto você não tiver coragem assim, essa disposição de tentar descobrir, você vai viver na dúvida e você tem que se permitir, de certa forma, mudar de ideia, mudar de opinião, que enquanto você está preso a uma opinião passada, a uma forma de ser passado, você vai viver nesse questionamento e talvez até perder a vontade de viver, cair em depressão, pensamento suicida, etc. que eu sou uma marionete. Enfim, o assunto do vídeo é a diferença mental de um milionário, mas ele deu muitas voltas, mas esse é um ponto que ele fala, que ele tá tentando mostrar que para você ser milionário, você tem que se permitir fazer coisas que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. Você está disposto a ganhar num mundo onde a maioria está perdendo, por exemplo, no day trade, e o seu ganho é em cima dessas pessoas estarem perdendo? Você está disposto a criar uma empresa que vai dominar o mercado e vai fazer com que muitas outras empresas pequenas lutem para sobreviver, lutem para ter o mínimo? Por quê? Porque você dominou o mercado? Então, um milionário ele não pensa nisso, ele está disposto a tudo, ele está disposto a muitas vezes até fazer um marketing agressivo, um marketing acima do ponto, e você não tá, e por isso você não é milionário e essa pessoa é. Tá entendendo? Eu não me iludo com dinheiro dizendo assim, eu tenho muito dinheiro, eu sou livre. Pessoal, coitado de quem pensa assim, tá? Eu falo por experiência, quanto mais dinheiro, tá? Mais escravo você acaba sendo do dinheiro. Isso não é ruim, tá? Não é ruim. É pior você não ter dinheiro. Então eu não vou querer ter dinheiro. Não. É pior você não ter dinheiro. Tá bom? Só que assim, o dinheiro não vai te libertar. É isso que eu tô querendo te dizer. Então, no fundo, eu percebo que eu não tenho poder real sobre a minha própria vida. Né? Eu aceito isso. Só que é o seguinte. Eu não vou me iludir achando que as outras pessoas estão pensando. As outras pessoas não estão pensando. E a maior prova disso é que elas não estariam fazendo o que elas fazem se elas pensassem. Tá? Elas estão, de certa forma, desesperadas e vendo um sistema que tem regras,
tá? E elas, por algum motivo da vida, por algum motivo, que aí a gente até pode citar um pouco do darwinismo, né, da seleção natural. Eu não acredito no darwinismo, vocês sabem disso, mas nesse caso, o darwinismo faz sentido. Não como evolução do homem, tipo do peixe, do bactéria, peixe, homem. Não. Bactéria, peixe, macaco, homem. Isso eu não acredito. Mas existe uma seleção natural no que se concerne ao modo de vida do ser humano. Né? Algumas pessoas têm privilégios que outras pessoas não tiveram. Tá? E isso ajuda essas pessoas hereditariamente. A gente vê que tem aí um efeito. Mas assim, e esse efeito se passa de geração em geração. Só que assim, o que isso serve para mim no meu dia a dia? Saber que as pessoas não pensam e saber que as pessoas não estão, de certa forma, felizes. Isso gera demanda. Isso, na verdade, me faz perceber que existe uma demanda. Tá? Me faz perceber que existe oportunidades. Na verdade, a gente vive num mundo que, pela lei do dinheiro, a gente precisa explorar oportunidades para ter o Deus do mundo, que é o dinheiro. Tá? Vou dar... Existem vários exemplos, eu não precisava nem citar. Mas é que, assim, eu não posso também falar tudo que eu penso na internet, porque eu tenho que pensar. Quando eu começo a ir mais profundo, eu começo a ter que pensar, processar duas vezes meu cérebro para falar, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? Será que é ruim falar agora? Será que é ruim falar na internet? Então eu fico na dúvida, assim, se eu devo ou não devo. Mas, continuando. Pessoal, vamos lá. A pessoa que trabalha o dia inteiro, vou dar o exemplo de um Uber, tá? Já que eu sei que tem um amigo meu que tá fazendo. Enfim, um dos pontos que ele tá falando aqui, ó. Olha só um dos pontos de permissão. Eu me permiti ultrapassar várias barreiras. Primeira a gente faz uma tatuagem, por exemplo. A maioria das pessoas vai e faz em um lugar mais escondido. Eu me permiti ultrapassar no ponto de fazer na mão, nos dedos, no pescoço. Tudo isso mudou até a minha vida, as perspectivas de que hoje eu não posso mais ter uma vida normal. Hoje, se eu quiser falar, nossa, mas eu quero ser policial, eu quero ter um emprego normal, muitos trabalhos eu posso ser prejudicado por ter simplesmente tatuagem no pescoço. Então, isso é um pouco sobre se permitir, mas quais são os ganhos? O que eu queria na época? Esse é um questionamento. Fazendo Uber aqui. E e ele pode comprovar o que eu tô falando. Quando você tá fazendo Uber, você consegue fazer outra coisa além de Uber? Você fica o dia inteiro dirigindo, concorda? No Brasil, com certeza, não vale a pena. Mas assim, na verdade vale para muita gente. Mas assim, tô dizendo assim, a pessoa não ficaria rica com isso. O que eu tô falando é que se a pessoa dirige carro, a pessoa fica presa o dia inteiro nisso, concorda? Se a pessoa é pedreiro, a pessoa fica presa o dia inteiro carregando pedra, certo? Se aquela lei do trabalho duro valesse, realmente fosse uma lei comprovada, porque na teoria é legal falar que trabalho duro é dinheiro, mas se fosse realmente uma lei, essas pessoas não deveriam estar ricas? Deveriam. Então, isso é uma lei fajuta, uma lei teórica, só serve na teoria, na prática não. Agora, se você trabalha o seu cérebro para reconhecer oportunidades, ou seja, você usa seu cérebro para reconhecer demandas que não estão sendo atendidas na sociedade, certo? É um trabalho mental. E você também usa, de certa forma, no caso, outras pessoas, né, no caso funcionários. No Brasil a gente nunca fala de funcionários, porque no Brasil vocês sabem, é melhor ter freelancer ou fazer PJ. Mas assim, se você no Brasil, tá, percebe que existe uma demanda e tenta suprir essa demanda de maneira inteligente, você ganha ou não ganha dinheiro? Mesmo nem tendo um trabalho tão duro assim. O trabalho duro seria você estar envolvido. Você vai. Todo dono de negócio sempre vai trabalhar 16 horas por. Vamos pensar sobre o que ele está falando. Se você vê uma oportunidade e você usa ela para ganhar dinheiro, vamos usar de exemplo aí o que aconteceu nos últimos dias e eu fiz vídeo aqui pro canal. As pessoas que entendem do mercado de moedas, de criptomoedas, foram lá, viram que tem uma mulher do OnlyFans que tem bastante audiência no Brasil, viram que lá fora, lá nos Estados Unidos, fizeram uma moeda de uma mulher que tinha conteúdo adulto e era famosa. Eles viram que essa moeda fez muitas pessoas ganharem muito dinheiro. Identificou a oportunidade?
fizeram e replicaram a mesma coisa no Brasil. Interessante o que ele está falando, que é o ponto de as pessoas que realmente enriquecem, elas ficam de olho nessas oportunidades e se permitem e têm coragem de abraçá-las, né? Por dia. Mas não assim com os braços, é assim com a cabeça, tá? É um trabalho duro de quê? De ficar procurando, entendendo, estudando, buscando. Tipo assim, vamos fazer aqui uma analogia. Quando você trabalha por conta própria, criando oportunidades assim, qual que é seu desafio? Seu desafio é acordar e todos os dias fazer as mesmas coisas, de sentar num computador, sentar no celular, procurar vídeos, internet, ideias. Vamos pensar um youtuber, qual que é o trabalho dele? De analisar, assistir outros vídeos, procurar. Isso é um trabalho. Então, é um trabalho pensante. Se você sair aí de moto para pegar e fazer entregas, delivery, você vai ganhar 50, 80, 100 reais num dia, 150, 200, que seja. Mas você vai conseguir ganhar igual uma pessoa que consegue pensar e usar a cabeça para construir oportunidades? De moto, você está fazendo trabalho duro. Você pode trabalhar 12 horas por dia, fazer 10 mil reais no mês. Mas você nunca vai ficar milionário dessa forma. Você pode, juntando dinheiro, fazendo vídeo sobre isso, etc. Mas o caminho, até mais rápido falando... Não com os braços, não com isso aqui, é com a cabeça que trabalha, tá? O braço sempre é dos outros. Hipoteticamente é sempre assim que funciona, tá? Pelo menos todos os negócios que eu conheço que eu me envolvi eram assim. Então assim, pessoal, trabalhar com a cabeça nesse sentido. Você tem algum exemplo de gente que faz isso e que ganha muito dinheiro, que ganha? Bom, se você for ver a indústria do coaching hoje em dia, é uma indústria que nasceu da cabeça, Paulo vendo Marçal. uma demanda. Qual que é a demanda do coaching, no caso? O sistema educacional... Pessoal, eu não, volto a dizer, muita gente acha que eu sou contra coaching, porque na época da BelPS, na época que eu mostrava que as pessoas falavam que eram algo que não eram, ou que tinham certificações que não tinham, que hipoteticamente isso já passou, tá? E nem fui eu que me envolvi nisso, muita gente se envolveu, muita gente mostrou que existe muita gente criando currículos, criando certificações para gerar validação social. Mas assim, pessoal, vamos falar de algo real. Existe um problema na educação? Sim. Esse problema é de nível, sei lá, nível regional ou é de nível mundial? Eu acho que o problema na educação é de nível mundial. Tá. Isso gera uma demanda? Isso gera uma demanda. Por quê? Porque isso tem um problema que está ocorrendo por conta de toda essa alienação que está sendo desenvolvida logo quando a criança entra na escola e os pais, ao invés de se ocuparem com seus filhos, vendo o que eles estão aprendendo, tentando falar, não, filho, não é bem assim. Porque assim, eu lembro do meu passado e eu sou grato a isso. A minha mãe, por mais maluca, minha mãe, pessoal, é uma pessoa maluca. Maluca! Minha mãe vive no meio do mato, tá? A minha mãe, ela meio que dizia, Mário, isso aí é... Bom, vou dar o currículo da minha mãe. Minha mãe falava pra mim que ela nunca tinha tomado tanto LSD na vida dela quanto na época que ela estava grávida de mim. Então, assim, deve ter me afetado. Eu agradeço a ela, porque, bom, eu vejo minha vida de maneira positiva. Então, assim, pessoal, ela falava, meu, só passa nisso aí porque você tem que passar e tem que ter no seu currículo lá que você estudou nesse colégio, entendeu? Minha mãe falou, mano, esquece, tá errado. Porque assim, eu tinha problema de atenção na escola, eu só dormia, eu ficava 10 minutos acordado e eu dormia. Era batata, eu achava que era alguma maldição, porque eu entrava na sala de aula, de repente eu tava dormindo, cara, e eu acordava, sabe o que é mais engraçado? Eu sempre acordava no fim da aula, cara, e ninguém me acordava, não sei se é a movimentação, tava pra acabar, eu acordava meio babando assim, acordava assim, nossa, já acabou, né, legal. Aí às vezes era a hora do lanche ou era a hora de assistir outra aula. Aí o professor entrava, eu ouvia 10 minutos e aí eu dormia. Aí nas épocas de prova, né, eu estudava um pouco antes e por sorte eu tenho uma doença, tá? Qual que é a minha doença? A minha doença é o seguinte, eu fazia as provas e depois de meia hora que eu fazia a prova eu esquecia tudo. Sério mesmo, a não ser matemática. Matemática... Ou seja, será que realmente esse modelo do sistema funciona? Vai falar que você também não fazia as provas da escola, não fazia as coisas e você esquecia, em questão de 2 dias você esquecia tudo que você estudou, porque de fato você estudou algo que tanto não tinha relevância quanto não tinha uso prático, quanto você estudava só para uma prova, para realizar cumprir uma ordem aí do sistema.
foi uma coisa que eu ainda lembrei. Mas a grande parte, eu esquecia tudo. Tá? Então, tipo assim, eu fazia a prova lá de geografia, então, tipo, de repente, uma coisa, fazia lá, conseguia tirar meu 6, 7, e depois eu esquecia tudo e foda-se, a vida andava. Pra eu passar no vestibular, eu passei no Mackenzie em terceiro lugar, de trás pra frente. Foi em 147 de 150, mas na primeira lista. Isso que eu fui expulso do cursinho, né? Eu fui expulso no primeiro mês de cursinho. Mas essa história eu acho que eu já contei. Então, assim, pessoal, eu só tô dando uma prévia do meu currículo, tá? Que não é bom pra sociedade. Mas, assim, eu agradeço muito a minha mãe, porque ela me fazia pensar o seguinte: como é que uma pessoa, tá, que não se deu tão bem na vida, ou sei lá, tá lá, tipo, ela falava o seguinte: se a pessoa fosse inteligente de, isso ela não falava, isso eu percebi. Se a pessoa realmente tivesse fórmulas boas de vida, ela não estaria ali me ensinando, ela estaria lá vivendo. Presta atenção bem no que ele acabou de falar. Se as pessoas realmente tivessem boas fórmulas de vida, elas não estariam ali ensinando, elas estariam vivendo. Isso serve até para muitos professores. Eles estão ensinando uma coisa. Será que eles usam aquilo? Será que é uma fórmula de vida? Será que eles acham que estão no caminho certo, fazendo a coisa certa? Eu não vejo assim. Na maioria das vezes você vê os professores frustrados. E você quer ali fazer o que ele está te falando, viver da forma que ele pensa. Eu tinha um professor de filosofia que ele estudou na Unicamp, que é uma grande universidade, e ele vivia falando que a gente é uns boss, que a gente não vai chegar em lugar nenhum. E, enfim, ele passava conhecimento, passava as coisas, e tanto comunismo e tal. Só que ele andava num Palio velhinho, ele viajou para o México e, enfim, dava para ver que ele não tinha muitas perspectivas de vida. Ele era um cara meio infeliz, meio, sei lá. Ele demonstrava isso, tipo, seus moleques, vocês estudam isso aqui, não vai levar a nada mesmo. Dava para ver, porque ele era um cara muito inteligente, ele andava com 3 livros, ele lia demais, não tinha dinheiro. E, de fato, muitas pessoas se contentam com o conhecimento. Só que, de fato, eu sinto que não era o que bastava para ele e para a maioria dos professores, não é o que basta. A maioria das pessoas, elas têm essa busca incessante por conhecimento, fazem cursos, graduações, profissionalização, não sei o quê, pós-graduação, mestrado, doutorado, só que elas não conseguem dinheiro, que é o que manda nesse mundo. E isso faz com que muitas dessas pessoas vão lá, vão dar aula numa faculdade, vão ensinar você numa escola, só que eles têm fórmulas de vida de que você deve fazer, só que eles mesmos são frustrados. Se eles tivessem uma fórmula de vida boa, eles não estariam ensinando. É aí que você vê que muitos desses caras ricos, que, enfim, conseguiram realização material e financeira, muitos deles nem ensinam o que eles fazem. Eles têm uma empresa bem-sucedida, eles não querem ensinar, eles não querem falar o que você deve fazer, porque, enfim, na maioria das vezes eles estão vivendo o que eles de fato falam. Agora, a maioria das pessoas que ensinam você a ter uma vida, enfim, não tem nem o que eu continuar falando aqui sobre isso, porque você já deve estar pensando por conta própria, só de ouvir esse vídeo e estar acompanhando um vídeo que tem mais de 1 hora. Mas você deve ter entendido o que eu estou tentando passar aqui. Vamos continuar aqui. Tá? Hoje, para você ter uma educação boa, custa muito caro. E assim, não necessariamente vai ser boa, tá? Porque não necessariamente que um professor ganha um salário lá bem, ou porque o professor. Isso não quer dizer que é uma pessoa realmente qualificada, mas talvez uma pessoa que estudou demais aquele assunto. Tá? E não necessariamente ela refletiu muito sobre aquele assunto, mas talvez ela só decorou aquele assunto. Porque as escolas não nos ensinam a pensar. Que aí você vê o efeito. Olha só, você prefere ter a vida do seu professor mais genial ou você prefere ter a vida da Virgínia? Vamos supor aí as pessoas que gostam de ficar assistindo a vida perfeita, que ela tem vários filhos, família, casou com um filho do Leonardo e ela é rica e ela é bem-sucedida, ela tem a loja de maquiagem, ela é empresária, ela é empoderada, enfim. E aí? Você quer ter, tipo assim, ela não tá ensinando você a ter a vida dela, ela tá vivendo lá. Enfim, nem sei. Aí fica o questionamento. Será que ela também é feliz assim? Porque a gente vive na comparação, é o que a internet faz a gente fazer. E às vezes você aí com o seu salário mínimo, você tá, sei lá,
Você poderia estar contente se não fosse esse Instagram, essa comparação? Então é o questionamento aí. Pensar. As escolas nos ensinam a decorar. Tá? É diferente pensar e decorar. A escola ensina teorias que não necessariamente são práticas. Tá? Isso, quando você vai ficando mais velho, vira uma crença. E essas crenças podem ser que não estejam certas. Eu não vou entrar em crenças, mas crenças comuns que hoje em dia são pregadas na internet são discutidas. Por exemplo, a Terra é uma bola ou a Terra é plana? Bom, é discutido isso na internet. A gente veio do macaco? A gente é o peixe macaco-homem? Bom, eu aprendi na escola que sim. Mas, tipo, mano, pra mim, tipo, mano, acreditar que uma bactéria se transformou, né, sei lá, num protozoário, e depois protozoário se transformou... Cara, não existe bactéria virando homem e não existe, nunca na história da humanidade, mesmo que a história seja curta, tá, existiu alguma maneira de você provar que um animal vai virar um homem, tá? Mas tudo bem você acreditar nisso, eu acho legal você acreditar. Você pode acreditar nisso, não vou negar. Mas isso tudo são coisas que são ensinadas na escola. Nunca se ensinou na escola pensamento financeiro, nunca se ensinou pensamento energético, como nunca se ensinou. Será que as coisas negativas têm efeito na nossa vida? Será que as coisas que a gente coloca no nosso cérebro têm efeito na nossa vida? Será que as coisas que a gente acredita têm efeito na nossa vida? Todo mundo. Vamos para uma coisa prática aí do que ele está falando. A escola te ensina aí e passa muito conhecimento, mas ninguém te ensina de fato a estudar. Vamos lá, um exemplo prático. Algum professor, eu não me lembro de nenhum professor me falar de como seria um bom método de estudo, que você deveria estudar X minutos todos os dias, que você deveria fazer de tal forma e tal forma, porque isso ajuda na memorização. O único cara que eu vi falar isso foi o Pierluigi, que criou o sistema de ensino ângulo. E eu não fui de escola particular que tivesse o método ângulo de ensino, mas eu vi uma palestra dele no YouTube. Então, assim, as pessoas querem que você estuda, mas nem te ensinam como estudar. A maioria das pessoas acha que é só pegar um livro, decorar e saber a resposta. Mas existe, será, um método para você lembrar e memorizar as coisas? Para você, de fato, aprender? Qual que é o método para isso? Qual que é o método para se dar bem nas provas? Será que isso não deveria ser ensinado? Então, tá o ponto que ele fala que vida financeira, pensamento, é uma coisa que até te recomendo assistir os vídeos dele. Frequência de pensamento. Porque, olha só, você tem que estudar, mas seu pensamento ninguém te ensina a controlar. Como que você vai guiar seus pensamentos? Pensar positivo, pensar negativo, isso não é uma coisa que influencia a nossa vida? Então, tá aí uma coisa, ninguém te ensina a pensar sobre isso, sua família não vai falar com você sobre isso na maior parte das vezes. Então, isso é o questionamento, você vai ser levado pelo senso comum, pelo sistema, por tudo ao seu redor, você vai pelo inconsciente coletivo, você vai ser comum. E essa é a diferença mental de um milionário, de fato, o que ele está falando aqui faz muito sentido. Se você pensar por conta própria, você tem mais chances de ser milionário. E até às vezes você não precisa pensar e estudar tanto. Aí fica uma questão do que ele faz também, que é te fazer pensar demais. Quem pensa demais, se você pensar mesmo, os filósofos, eles vivem pensando. Eles são ricos? Também não. Então, existe aí uma dinâmica entre pensar e viver. O mundo ignora isso, como se não tivesse efeito nenhum. Só que se você ignorar a eletricidade porque você não enxerga ela e enfiar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. E você vai se fuder. Você pode não estar percebendo que você está se fudendo, mas você está se fudendo. E quem diz isso? Seu próprio cérebro, sua própria vida. E é para isso que existem várias oportunidades de negócio. Aí as pessoas não te ensinam sobre alimentação, sobre o que você deveria comer. A maioria das pessoas estão inchadas de consumir muito açúcar, glúten e essas coisas aí. Dentro de um mercado. Qual é o mercado? Bom, só no Brasil tem 15 milhões de desempregados. Isso é um problema? Isso é uma oportunidade. Dá para entender? As pessoas veem problemas como problemas. Problemas não são problemas. Problemas sempre foram e sempre serão oportunidades. E se problemas não forem oportunidades, então foda-se, porque você vai morrer. Basicamente é o seguinte, existe um problema de fome. Vamos dizer que o mundo entrou num colapso, o apocalipse chegou, todo mundo está morrendo de fome. É um problema. Você tem como resolver isso? Não. Vamos hipoteticamente dizer que você não tem como resolver isso. Então foda-se, sua vida acabou, cara. Agora, se você está respirando, se você tem comida, se você tem vida, problemas são oportunidades. E são oportunidades para a pessoa que enxerga dessa maneira. Não para a pessoa... Porque primeiro, pessoal, é como a gente enxerga.
Então vamos lá. Vamos falar sobre isso. Muita gente fala aí pra mim e tal, pra todo influencer aí que ensina sobre dinheiro, finanças. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Isso é um problema, de certa forma. Vamos prestar atenção no que ele está falando. Se isso é um problema, isso é uma oportunidade, de certa forma. Qual que tá a oportunidade? Se você tivesse dinheiro agora e você tivesse um trabalho que tivesse te dando dinheiro, o que ia te faltar hoje? Ia te faltar tempo, provavelmente, não iria? E aí fica a questão, qual que é a oportunidade se você não tem dinheiro? Se você está trabalhando, não tem tempo e nem dinheiro, então você está fazendo algo de muito errado. Aí você tem que repensar e mudar a sua vida. Mas provavelmente, se você não tem dinheiro, você tem que ter tempo livre. E se você tem tempo livre, isso é uma oportunidade. Essa oportunidade é, pô, você pode produzir alguma coisa para alguém que tem dinheiro. Você pode pensar em alguma ideia e alguma forma de fazer muito dinheiro e isso pode ser o suficiente para alguém que tem dinheiro te oferecer dinheiro para você ter um negócio funcionando. Então, as pessoas acham que o dinheiro não existe no mundo, que as pessoas ricas, o dinheiro dela não vai ficar parado para sempre. Só que pessoas ricas, elas querem alguém que saiba o que fazer com o dinheiro delas. Porque na maioria das vezes, quem acumula muito dinheiro não sabe o que fazer com todo o dinheiro que ela tem. Essa é uma questão. Enfim, se você não tem dinheiro, você tem uma oportunidade. Por quê? Porque tem pessoas que têm dinheiro e não sabem o que fazer. Então, você pode já resolver nesse meio do caminho. Então, enfim, vamos continuar aí, porque isso aí, senão eu vou Depois perder é no como vídeo. é. Tá? A gente talvez não tenha conhecimento, mas todo problema sempre é uma oportunidade. Vou dar Todo problema é uma oportunidade, de fato. Se você não tem dinheiro e nem tempo, então larga seu trampo. O que adianta? Você vai viver cercado em cima do próprio rabo, girando em círculo? um exemplo da Bolsa. Quando a Petrobras estava R$ 4, todo mundo só via problema na Petrobras. Quem não viu problema na Petrobras, ou quem falou o seguinte: bom, eu não acho que os governantes brasileiros vão ser tão tolos de quebrar o sistema que eles só se beneficiam. Então, eu vou investir nessa ação aqui de uma empresa pública, né, de comando público, apesar de ser capital misto, né, gerenciamento público, porque, cara, eles vão ter que fazer algo por essa empresa. Querendo ou não, o meu carro é movido a petróleo. Na escola ensinam que o nosso carro é movido por dinossauros. Dá para provar essa teoria que é ensinada na escola? Bom, chama combustível fóssil. Por que nos ensinaram tanta teoria que é só hipótese, que não serve para nada, e não ensinaram, por exemplo, a lei da inflação? É uma lei mundana, mas funciona. Por que não se ensina isso? Não, mas não se ensina de maneira prática. Tem muita gente até no mercado financeiro que se você fala o que é IPCA, a pessoa nem sabe o que é. O que é uma NTN bola? Cara, é gente do mercado financeiro. Você vê no banco, às vezes você tá lá, você vai no banco e fala, beleza, o que você tem de oportunidade aí? Ah, tá, você tem alguma coisa de IPCA? O cara vai falar, não, deixa eu consultar aqui. O cara não tem nem resposta pronta para isso. Aí vem por isso que eu sempre, quando eu vou no banco, eu vou vestido igual um mendigo, tá? Eu vou acho que pra causar, porque eu gosto, né? Vocês sabem que eu gosto de irritar as pessoas, eu acho que isso é uma parada que se eu tentasse esconder, não daria certo, eu não conseguiria mais esconder isso. Eu gosto de irritar as pessoas. Esse é um problema. Porque quando eu irrito as pessoas, eu estimulo elas a pensarem. Acho que minha maior caridade no mundo é irritar as pessoas. Porque eu estimulo elas a pensarem. Porque assim, se elas não se importassem, elas ignorariam. Se elas me ignorassem, bom, Você tem um eu ponto. imagino que se eu entrar no nível das pessoas me ignorarem, eu não faço diferença nenhuma no mundo. Agora, se eu irrito as pessoas, bom, eu estou fazendo a diferença no mundo, eu estou fazendo elas pensarem. Elas podem ignorar, elas podem ter ódio, elas podem ter N tipo de reações, mas a minha parte eu estou fazendo. Então, assim, pessoal, o que eu quero deixar com essa live, que foi feita de maneira espontânea aqui, é o seguinte. Isso é minha crença. As pessoas não estão raciocinando mais, pessoal. As pessoas estão totalmente presas às reações de suas ações mal feitas. Diga-se de passagem, algumas pessoas chamam isso de karma. Eu não vou entrar nesse negócio, mas as pessoas estão presas, tá, a problemas que você pode, tá, solucioná-los. Você pode lucrar muito sempre que tiver
problemas. Numa sociedade onde não exista problemas, o que vai prevalecer é o menor preço. Se um dia a gente tiver uma sociedade que não existe problemas e que só o menor preço seja o fator determinante, a gente está fudido. Porque quem tiver o maior poder de barganha, os donos dos bancos vão ganhar esse jogo, tá? Porque eles ficam com todo o dinheiro. Nunca vi, e no fundo o sistema financeiro foi feito para isso, né? Mas isso é um pensamento judeu um pouco mais para frente, um pouco mais avançado, para algumas pessoas conseguirem assimilar. Mas no fundo, se vocês estudarem um pouco de como foi criado o sistema financeiro e lá para a origem do Fed, você vai ver que no fim, se todos os problemas forem solucionados, quem ganha são só os bancos, tá? Vocês estão fodidos. Serão sempre peças para os bancos, no fim, tá? Mas é só lá no fim. Se um dia esse mundo se configurar. Porque imagina, se você não tem mais problema e quem domina o capital é o cara que vai ter maior poder de barganha para determinar preço, tá entendendo? Então assim, graças às conjecturas do mundo atual, existe oportunidade para quem pensa, tá? Para quem usa o cérebro. Se você vai ter culhão de fazer o que está na sua mente, aí eu venho a parábola do filho pródigo. O quão quente, o quão frio, o quão sincero com Deus você vai ser. Tá? Você pode não ser sincero com Deus e querer viver numa falsidade, numa mentira. Bom, eu imagino que sua vida seja sofrida e vai ser de inveja. Você sempre vai estar invejando alguém no Instagram, sempre vai estar invejando alguém que vive aquilo que você não se permite viver por causa do seu medo de ir para o inferno. O que, hipoteticamente, todos nós já estamos condenados. Tá? Bom, pelo menos é isso que eu imagino. Ai, Mário, então você está dizendo que eu posso fazer coisa errada? Cara, você já faz coisa errada. Mesmo se você quiser fazer só coisa certa. O dia que você só fizer coisa certa, você morre. Tá? Porque esse mundo aqui é o mundo dos indignos. Esse mundo aqui é o mundo das pessoas erradas. Bom, você pode não acreditar nisso. Você trecho não tem nem o que falar. pode achar que existe algum santo. Você pode até rezar para eles. Mas assim, pessoal, no fundo, se existe uma lei mais congruente do que a lei do quem trabalha muito fica rico, é a lei do que quem se permite fica rico. Afinal, quantas pessoas que você vê aí se permitindo fazer coisas bizarras, que a gente sabe que é errado, mas elas ficam ricas. Olha como a lei se aplica Ruiter, John Vlog, blá blá blá. à realidade. Muito diferente da lei de quem trabalha muito fica rico. Eu trabalho muito, fico rico. Pessoal, isso não existe. Te garanto que as pessoas que limpam o chão, que vai lá no nosso banheiro e que faz aquele trabalho chato de ter que limpar a privada quando você fica... Depois disso, eu sempre reparei isso. As pessoas que estão prestando serviço pra gente, que estão fazendo um trabalho braçal ali, as pessoas desses trabalhos, assim, que a gente chama de subemprego ali, né? Essas pessoas não se permitem. Você vê isso claramente. Ela vive falando, nossa, eu pago minhas contas todas em dias, eu nunca faço nada de errado, eu não sei o que, eu nunca atraso nada. São pessoas que pregam aí essa cabeça do fazer tudo certo. Acabou de ter uma Não se caganeira, permitem. tá? As pessoas que fritam hambúrguer, eles trabalham muito mais que você, certo? Mas as pessoas que se permitem, essas ficam ricas. Mas, Mário, isso não é coisa do diabo? Bom, isso fica para outro dia. Boa noite. Isso aqui acabou em um dilema que, enfim, nem eu sei responder e ele levou esse dilema e nunca respondeu. E a questão que fica é que realmente eu acredito que seja errado e, enfim, tudo que a gente faz nessa terra, mesmo que a gente tenha boas intenções, eu vi isso num versículo da Bíblia, depois eu deixo aí na descrição para vocês. Por mais boas que possam parecer suas intenções, elas são impuras porque ela vem de você e você é indigno, você é um pecador. Então, faça então, tipo, na minha cabeça só fica essa questão, então faça o que tiver no seu coração. Errado você já vai estar, você já está na busca pela salvação e você já nasceu condenado de certa forma. Então, se você quer a salvação, você precisa ter um coração sincero e negar o mundo. E isso aí é impossível praticamente. Então é isso, a reflexão que fica desse final, não tenho o que falar. Mas se você quer ficar rico, você precisa se permitir. E esse é o ponto. E tamo junto. E espero que isso possa ter feito vocês pensarem alguma coisa, sei lá.
E eu vou deixar a chave Pix aí da Sara, que é a mulher do Mário. Esse vídeo aqui é em honra e memória ao Mário. Ele morreu e deixou muito conhecimento aí. Recomendo, tem vários vídeos sobre frequência mental, sobre pensamento, sobre tudo que vocês precisam para atingir sucesso, riqueza. Não da parte prática, mas da parte mental. E se vocês puderem auxiliar, ele deixou 2 filhos aí e a Sara estava com ele aí no fim da vida e hoje aí ela depende aí do trabalho dele aí, das coisas que ele deixou para sobreviver. Então é isso, tamo junto e é nóis.